Graça e paz, minha irmã e meu irmão querido, Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério. Aleluia, e pela vida de nossos familiares. E louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos com o capítulo 15 de Números, do versículo 17 ao 36, e eu estou aqui gripada como sempre, rouca, um pouquinho rouca, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor já vai me dar graça para poder estudar, preparar esse estudo para vocês, trazer esse estudo para vocês em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E a partir do momento que você coloque o seu nome nesse caderno, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você, minha irmã e meu irmão, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Então, se você ainda não é inscrito, coloque seu nome aí em nome do Senhor Jesus. Amém? E o estudo hoje está tremendo em nome de Jesus. Porque hoje nós vamos falar sobre uma parte do pão que na terra de Israel, eles tinham que se separar para o sacerdote, que é chamado de ralá, e hoje nós vamos falar o que significa isso e vamos falar também do homem que foi morto porque não guardou o Shabat. Tá bom? Então, continuando o nosso estudo do capítulo 15, nós vemos que após o Senhor dizer a Moisés que uma mesma Torá haveria para Israel e para os estrangeiros, por quê? Porque nós fomos enxertados na oliveira que é Israel, tá? Então, o Senhor continua falando com Moisés. E no versículo 18, nós vemos que o Senhor reafirmando para eles, para Israel, que eles entrariam sim na terra de Canaã, tá? E aí o Senhor fala assim para eles: olha, vocês vão entrar em Canaã, mas lá vocês não vão mais comer do maná, vocês vão comer o pão da terra. Só acontece que o Senhor então pede para eles desse pão da terra oferecer ali uma oferta para o Senhor. Uma oferta alçada. Das primícias daquela massa eles deveriam oferecer um bolo para o sacerdote. Era como se eles estivessem oferecendo uma parte daquele pão para o Senhor. O Deus que dá o sustento. O Deus que alimenta. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Era uma oferta de gratidão ao Senhor. Então, veja que este bolo ou torta, que era retirado da massa, ou seja, tira-se uma parte dessa massa, que é feito de 5 classes de cereais, trigo, cevada e outros cereais ali. E separa uma parte que era chamada de ralá, tá? Para o sacerdote. E segundo a lei judaica, eles têm até a medida certinha dessa massa do pão, tá? E essa lei, ela seria cumprida somente quando todos os israelitas estiverem habitando Israel. Então nós entendemos que essa lei parou de ser cumprida. Só acontece que atualmente as mulheres judias, quando elas estão fazendo o seu pão hoje para comemorar o Shabat, elas costumam sim separar essa halá. Elas pegam uma parte dessa massa e queimam ali no forno, tá? Como lembrança, para que elas não venham jamais esquecer desse mandamento, que um dia todo judeu tem que estar na terra de Israel. E aí elas recitam: bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste separar a halá. E no versículo 22 ao 29, o Senhor volta a falar novamente sobre as ofertas que seriam oferecidas pelos pecados que eram cometidos por ignorância. E este pecado era expiado pelo sacerdote, ou seja, purificado pelo sacerdote. Mas veja que no versículo 30, o Senhor então fala sobre os pecados que eram cometidos de forma intencional.
E esta pessoa, então, deveria ser extirpada do meio de Israel, pois ela tinha desprezado as leis do Senhor. Uma pessoa que comete o pecado sabendo o que está fazendo, ela, na verdade, tinha que ser extirpada, porque ela está cometendo o quê? Rebelião ao Senhor, ela está desprezando tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor diz. Se ela tem entendimento realmente do que ela está fazendo e vai lá e comete, ela está desprezando. É rebelião, minha irmã e meu irmão. É rebelião. É diferente de uma pessoa que comete um pecado por ignorância ou porque ela não consegue entender. Não, isso aqui eu não consigo entender. Ela não consegue entender. Você fala, mas ela não consegue entender. Aí é questão de entendimento, ela não consegue. Então você tem que pedir ao Senhor para sempre estar abrindo o entendimento das pessoas para que elas entendam, para que elas tenham o convencimento do Espírito Santo, que é a única que nos convence realmente, e as pessoas venham obedecer à lei do Senhor. E aí no versículo 32, a Torá nos traz um exemplo do homem que resolveu ir apanhar a lenha no Shabat. Então, aqui, como eles não sabiam o que fazer com este homem, ele então ficou preso até Moisés vir e trazer o veredito do Senhor. E o Senhor deu ordens para que aquele homem fosse apedrejado. Então o versículo 36 termina com a morte deste homem que profanou o Shabat. E aí eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós aprendemos que pecado é pecado. E tem pessoas que até dizem, mas existe pecadinho e pecadão? Tudo não é pecado? Sim, tudo é pecado. Mas sabe o que existe para Deus, minha irmã e meu irmão? A intenção do seu coração. Tem pecados que são cometidos por ignorância, ou seja, eles são cometidos involuntariamente, sem a intenção de pecar. A pessoa não teve a vontade de se rebelar contra o Senhor. O Senhor olha para o coração dela e vê aquilo. Só acontece que ela não resistiu. A carne dela foi fraca. Foi fraca. Nós já falamos aqui que se você alimenta bem o seu espírito vai ser forte. Mas se você alimenta das coisas da carne, quem vai ser forte na hora que você precisar? A sua carne. A sua carne. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou: enchei-vos do Espírito Santo. E como encher do Espírito Santo? Estudando a palavra, com louvores, estando entre os santos, entre as pessoas que sempre estão falando a palavra de Deus, sempre nos motivando com os ensinamentos de Deus. Porque se você ficar o dia todo sentado no sofá, vendo televisão, vendo novela, vendo as coisas, não estou falando que você não pode ver, vendo filmes de violência, quando você precisar, o que o seu cérebro vai trazer à luz? Essas coisas que você está vendo, essas sensualidades que são pregadas por esse mundo o tempo todo. É isso que o seu cérebro vai trazer para você. Aí quando você precisar de forças para resistir ao pecado, não vai vir. Não vai vir, minha irmã, meu irmão. E aí você vai ser vencido pelo pecado. Mas na verdade essa não tinha sido a sua vontade. Essa não tinha sido a sua intenção. Entendeu? Então esses são os pecados involuntários. E o Senhor sabe de tudo isso. Então para essas pessoas sempre haverá uma chance de arrependimento. Entendeu? Só acontece que existe aqueles que cometem pecados de forma deliberada, por pura rebelião ao Senhor. E para este será negada a salvação. Tem pessoas que estão aí presas em outras religiões porque elas acreditam que aquele caminho leva ao Senhor. Mas tem outras não, que tem outras que estão numa religião que declaradamente se rebela contra o nosso Deus, contra o Deus de Abraão, Isaque e Israel, que enviou Jesus como seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então para esses não haverá salvação, porque eles estão cometendo rebelião contra o Senhor deliberadamente. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão?
Aí você pode dizer, não, irmã, mas peraí, você está sendo muito cruel. Eles não podem se arrepender? Pode, minha irmã. Para Deus não há impossíveis. Mas eu duvido. É uma pessoa que já escolheu ali, ó, já confessou que ele não quer, ele rejeita o Senhor. Declaradamente, ele sabe muito bem quem é o Senhor. Para uma pessoa rejeitar o Senhor, ela tem que saber quem é o Senhor. Você não pode rejeitar uma coisa que você não conhece. Agora tem outros não, tem outros que estão em outras religiões seguindo a sua fé, mas eles acreditam que tudo é do Senhor, que tudo é de Deus. Eu já tive outras crenças acreditando que era do Senhor, ainda falava, oh meu Deus, o dia que o Senhor me der tempo, eu vou te servir, e falava com o Senhor. E o Senhor via a pureza no meu coração, a sinceridade. Até que o Senhor me colocou no caminho correto. Qual que é o caminho correto? Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro fora dele. Ele mesmo disse isso. Ó, vocês querem tanto chegar a Deus? É eu aqui, ó. Não tem outro. Não tem. Se você for estudar, meu irmão, tudo que o Talmud fala sobre Abraão, Abraão era astrólogo. E ele largou tudo ali quando ele ouviu a voz de Deus para servir o Deus único. Por isso que ele é o nosso Pai na fé. E ele foi contra a esperança, porque ele pela astrologia, ele já sabia que ele não teria filhos. Mas o Senhor falou com ele que daria para ele um filho, o herdeiro da promessa. O Senhor falou para ele. Então ele teve que abandonar todas aquelas crenças que ele tinha, toda aquela ciência que ele tinha ali, para servir ao Deus único. E se você for, né, nós já estudamos aqui em Levítico, a Torá nos proíbe o quê? De consultar astros, de consultar estrelas, de acreditar nessas coisas. Não estou falando, eu não vou entrar com você nessa questão, irmã, dá certo, não dá certo. Não, o nosso Deus nos proíbe. Nosso Deus falou não é não. Entendeu? Quando nós formos estudar o capítulo 20, nós vamos falar muito sobre essas questões espirituais, hein? Espero que o Senhor nos dê vida e saúde, porque eu já preparei o estudo. E que o Senhor me dê graça para poder falar dessas questões com você. Você gosta tanto de coisas espirituais? Cuidado, viu? Dá muito medo, tá? Muito medo. Não é qualquer um que tem condições de entrar nesse caminho, não, de entender essas coisas do Senhor, não, tá? E segundo o Talmud, esse homem ele foi advertido. Mas sabe o que ele fez? Não deu a mínima. Não deu a mínima. E por isso ele foi morto, ele foi apedrejado. Então, assim, Jesus, ele veio para todos os homens, para judeus e para não judeus, tá? Mas para quem quiser seguir as suas leis de santificação, entendeu? Para quem quiser obedecer às suas leis de santificação, às suas leis de separação. Porque não tem como você amar Jesus e amar esse mundo. Não tem como você dizer que obedece Jesus e segue obedecendo a cartilha que está nesse mundo. Não tem como, minha irmã. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Aí você vira para mim e fala assim, irmã, então só haverá salvação, irmã? Se nós estamos perdidos, né? Que só haverá salvação para quem guardar o Shabat? Irmã, eu não estou falando sobre o Shabat. E eu não estou falando também sobre lei. Porque é impossível para um homem guardar a lei. E foi sobre isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Apóstolo Paulo, que foi separado por Deus, um judeu, um fariseu, que entendia toda a lei de Moisés. Foi isso que ele nos explicou, que ele nos ensinou, para nós que não éramos judeus. Que é impossível um homem guardar a lei. Mas quando nós permanecemos em Jesus, quando nós estamos em Jesus, interessados em crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo, em ter a santificação de Cristo, o Senhor, quando nos olha, o Senhor fala, eles estão interessados em guardar a minha lei. Eles não desprezam a minha lei. Eles não desprezam a minha instrução. Porque eu já falei aqui que Torá significa instrução de Deus.
e por isso eles não vão perecer. Porque se eles persistirem nesse caminho de querer todos os dias parecer com meu filho, estar com meu filho, andar com meu filho, obedecer ao meu filho, dividir tudo com meu filho, deixar o meu filho ser guiado pelo Espírito que está no meu filho, eles não irão perecer. Eles terão a vida eterna. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, como igreja, Pai querido, eu te louvo, Pai querido, por essa palavra. Eu te louvo, Pai querido, pela minha vida e pela vida de todas as pessoas que estão inscritas nesse relógio mundial de oração. Te louvo pelo teu amor, te louvo, meu Pai, pelo teu cuidado. Aqui nessa palavra hoje nós aprendemos, Pai, que as mulheres ali de Israel, ao fazer o pão na terra de Canaã, elas teriam que ter esse cuidado de separar uma parte para o sacerdote como quem oferecia as primícias para o Senhor, reconhecendo que o nosso sustento vem de Ti, Pai. O nosso sustento vem de Ti. Mas nós aprendemos também, Pai, que aqueles que desobedecem ao Senhor, que aqueles que não querem cumprir a lei do Senhor, que eles seriam extirpados da terra de Israel. E justamente por isso, Paizinho Santo, nós te pedimos perdão, Pai querido, perdão, pelas nossas desobediências, Pai querido, pelas vezes, Pai querido, que nós negligenciamos a Tua palavra, Pai, pelas vezes, Senhor, que nós insistimos, Senhor, em Te desobedecer, pelas vezes que nós achamos, Senhor, que os nossos planos são melhores que os Teus, pelas vezes, Senhor, que nós ignoramos aquilo que está escrito, Pai querido, para achar que não existe mais, que não vale mais a pena, que as leis que nós mesmos escolhemos, que nós mesmos damos conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Te pedimos perdão, Senhor, perdão. Sabemos que aquele homem não tinha necessidade alguma, Pai, de sair em pleno dia de sábado para, Senhor, buscar a lenha. Ele não tinha, mas mesmo assim ele saiu. Sabemos, Pai, que ele foi advertido, mas mesmo assim ele insistiu em continuar pecando. Pai, quantos de nós já fizemos isso diante do Senhor? E o Senhor, pelo amor de Jesus, nos perdoou. Nos perdoou, Pai, porque o Senhor é aquele que olha para o coração de cada um. E o Senhor sabe quando é rebelião e quando é ignorância. O Senhor sabe separar rebelião de ignorância. Então eu te peço, Pai querido, que tenha misericórdia de nós. Continue tendo misericórdia de nós, das nossas famílias, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos. Que o Senhor, Pai querido, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Que o Senhor permita que os nossos idosos ultrapassem os 100 anos com paz, com alegria, com longevidade, Pai, com fartura, com prosperidade. E que o Senhor permita que as nossas crianças, os nossos jovens, nossos adolescentes vivam todas as etapas da vida deles. E que nós possamos, Senhor, ter um estilo de vida que te agrade, um estilo de vida onde o nosso comportamento seja santo, onde o nosso comportamento, Pai, seja um comportamento que queira verdadeiramente, Pai, ser um comportamento semelhante ao comportamento de Jesus, que era o Filho que te dava prazer. Jesus, eu te peço, tenha misericórdia de nós. Continue sendo o nosso advogado diante do Pai. Continue sendo o nosso intercessor. Continue clamando por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, por todos os homens da nossa casa, por nós mulheres, pelas mulheres da nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos pais, pelos nossos idosos. Continua, Jesus.
continue derramando sobre nós o teu Espírito. Que nós sejamos sempre avivados. Nos ensine, Espírito Santo. Não se fique silenciado diante de nós. Não fique. Pelo contrário, fale. Fale enquanto andamos, fale enquanto dormimos, mas fale conosco. Fala por meio dos seus profetas, mas fale. Hatesuri de anáceres, deixare de anáceres. Tira toda a surdez dos nossos ouvidos, mas fale conosco, porque nós não podemos ser extirpados, Senhor, da tua presença. Não vire o seu rosto para nós, meu Pai. Não vire. Tenha misericórdia de nós e das nossas famílias e nos transforme em famílias do Salmo 128. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor todos os dias para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não deixe de acompanhar mais tarde, às 20 horas, a oração com a nossa querida irmã Maristela Miranda, que vem orando passo por passo, pedido por pedido, e eu fico na concordância. Se você tem algum pedido, coloque aí, que eu vou colocar no nosso caderno de oração, que é online. Se você quiser ver o seu nome ali escrito, é só me pedir que eu mando para você ali a paginazinha, uma gracinha que é. Tá bom? Um beijo, fica com Deus, amo você.